Fala pessoal, mais uma aula começando aqui de matemática financeira. Lembrando, esse material está disponível aqui no meu site Prof. Capriata, é só você clicar lá e clicar na aba material, tá bom? Para você conseguir acompanhar as aulas aqui da melhor maneira possível. Hoje a nossa aula, nós falaremos aqui sobre capitalização composta com taxa de juros variáveis, tá bom? E também um pouquinho sobre taxa acumulada. Quando eu expliquei para vocês de capitalização composta, que nada mais é do que os juros compostos, a nossa taxa de juros era a mesma, então ela era sempre fixa, ela não mudava. Só que aí agora pode ser que tenha uma taxa que varie. Então, por exemplo, no mês foi 1%, no mês seguinte foi 2%, no outro mês foi 1,5%, então taxas variáveis, tá bom? E cálculo de taxa acumulada, ele é muito utilizado quando você, por exemplo, vai fazer cálculo de inflação acumulada, e aí você precisa saber, olha, tive inflação em janeiro de 1%, fevereiro de 0,5%, março de 0,7%. Qual foi a inflação acumulada? Aí você não vai simplesmente somar tudo, você vai fazer a multiplicação, porque você está trabalhando com taxas. Mas eu trouxe aqui um exemplo, tá? Como que você calcula o montante quando a gente fala, então, de capitalização com juros variáveis? Basicamente assim, o montante é igual ao capital, e aí você tem que multiplicar por cada uma das taxas, tá bom? E a taxa acumulada seria essa outra fórmula aqui, ó. Já vou até anotar aqui para vocês não se perderem. Taxa acumulada. Você pega 1 mais a taxa multiplicado por 1 mais a taxa multiplicado por 1 mais a taxa e assim por diante, depois tira o número 1. Vamos lá, por exemplo, que aí fica mais fácil compreender, né? Olha só, em 3 meses consecutivos, então já vou anotar aqui que são 3 meses, fundo de investimento rendeu respectivamente 1,3%, 1,7% e 2,1%. Se o capital aplicado no início do primeiro mês foi de R$16 mil, ó, então esse aqui eu já sei que é o meu capital, letra C, pede-se. Qual que é o montante ao final do terceiro mês? Então, o que você tem que fazer? Ó? Você pegaria aqui a fórmula do montante, é igual. Olha aqui como que é. Capital, então 16 mil, multiplicado. Qual que é a taxa que eu tenho, pessoal? 1,3, ele é a mesma coisa que falar o quê? 1,3% é igual a 1,3 dividido por 100. Isso é 0,013. Quando eu pego essa taxa e eu somo ela com o número 1, né? Então, ó, colocando aqui, vai ficar 1 mais 0,013. Por isso que fica 1,013. Então, multiplica por 1,013. Aí, multiplicando a segunda taxa, já sei que aqui 1,7% vai ser 1,017, multiplicado por 1,021. Fez toda essa multiplicação, você chega aqui no resultado 16.829,69. Então, assim, vai ter só um trabalhinho aqui para realizar a multiplicação, mas do jeito que eu já ensinei para vocês nas aulas anteriores. Como esse aqui não é um exercício, né, é só um exemplo mesmo, então não vou perder meu tempo fazendo o cálculo, mas se você quiser fazer para treinar, então faz aí toda essa multiplicação na mão, tá? Aí pergunta para você qual que é a taxa acumulada. O que você deve fazer, pessoal? Olha só, tem duas formas de você encontrar. Primeiro, ou você encontra por meio da fórmula que eu descrevi logo aqui acima, ou você pode encontrar dessa forma. Ó, lembra dessa fórmula? Muitas aulas atrás eu falei dessa fórmula aqui. Montante dividido por capital menos 1. Se eu pego, então, o montante que eu encontrei, que é esse 16.829, 16.829,69, e divido pelo meu capital, e não é uma divisão difícil de fazer, né? Menos 1 aqui, você chega no valor de 0,0519. Aí o que você precisa fazer para trazer isso para porcentagem? Quando você vai tirar de porcentagem, você divide por 100. Quando você vai trazer para porcentagem, você multiplica por 100. Então, ó, multiplicado por 100, 5,19%. Aí você matou também a questão. Ah, William, mas quero utilizar essa fórmula que você mostrou logo ali acima. Então tá, pode utilizar ela, é a mesma coisa. Olha aqui embaixo, ó. 1,013 multiplicado por 1,017 multiplicado por 1,021. Pronto, fez isso, depois tira o número 1, chegou no mesmo resultado, na mesma taxa. Tá bom? Então, isso daqui tem que estar bem claro na cabeça aí de vocês. Pessoal, para a gente finalizar essa aula, então, porque aí depois a gente já entra em outro assunto que vai ser sobre taxas reais, taxas nominais e por aí vai.
Situação na qual o período da taxa não coincide com o período da capitalização. Então, a taxa é diferente do prazo. Quando a taxa... Então, anota isso daqui. Sabe por quê? Quando a gente fala de matemática financeira, muitas vezes as pessoas esquecem que pode inclusive cair uma questão pedindo uma definição para você. Não necessariamente para você fazer um cálculo. Então, eu gostaria que vocês anotassem isso daqui, tá? Quando a taxa não coincide com a capitalização, é convenção adotar-se a taxa por período de capitalização, que ela é chamada de taxa efetiva, como proporcional à taxa considerada, que é a taxa nominal. Ah, eu ainda não entendi nada. Tá bom, você vai entender agora aqui nesse exemplo. Vamos lá, ó. Um capital de R$1.000 foi aplicado durante um ano a taxa de 12% ao ano. Então, a taxa está anual, tá bom? Essa taxa aqui, pessoal, ela é chamada de taxa nominal, ok? Mas a capitalização é mensal. O que significa ter uma capitalização mensal? Significa que os juros, ele é juros sobre juros mensalmente. Então, é como se eu pegasse esses 12%, óbvio que eu não vou dividir simplesmente por 1%, porque daí se eu dividir por 1%, eu só vou encontrar a taxa efetiva. Se eu quiser encontrar depois a taxa, que ela é chamada de equivalente, aí beleza, eu vou ter que fazer 1% em cima de 1%, depois em cima de 1% e por aí vai. Aí daria um pouco mais no ano, né? Se eu não me engano, quando você faz a taxa equivalente de 12% ao ano aqui com capitalização mensal, que aí fazendo juros sobre juros, eu acho que ele dá 12,68% ao ano. É isso mesmo. Eu vou explicar para vocês vão entender tranquilamente aqui. Então, ó, primeiro ponto, taxa nominal, 12% ao ano. O que eu faço para transformar uma taxa nominal em taxa efetiva? Eu simplesmente vou pegar este valor que está ao ano e vou dividir por 12, porque seriam 12 meses no ano. Então, eu chego aqui no 1% ao mês. Essa taxa é chamada de efetiva. Só que, se eu quisesse uma taxa que é chamada de taxa equivalente, aí seria de que forma? Seria assim, ó, eu poderia falar assim, ó, 12% ao ano com capitalização mensal, ou seja, os juros, ele é mensal, então isso aqui é juros sobre juros de forma mensal, é a mesma coisa que eu falar, ó, 12,68% ao ano com capitalização anual. Aí eu cheguei numa taxa equivalente. Eu vou fazer um esqueminha aqui embaixo e aí você anota para você não confundir. Mas só para a gente finalizar essa parte, ó, então, se eu pegasse o montante, que era os R$1.000 que foi, o capital, que é R$1.000 que foi aplicado, e aí eu multiplicar aqui, lembra a fórmula do montante? O montante igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa, deixa eu arrumar aqui para não confundir vocês, tá? Então, 1 mais a taxa elevado a n. Então, seria montante é igual ao meu capital, que é 1.000, multiplicado por 1 mais a taxa, que é justamente 1% aqui, então vai dar 0,01. E aí eu vou levar a 12, por quê? Porque ela está capitalizando mensal para trazer para o ano, ok? Aí, obviamente, para fazer esse tipo de cálculo, 1,01 elevado a 12, a questão possivelmente ela já te daria o valor dessa resposta aqui, e aí ficaria bem mais fácil de você fazer o cálculo, tá? Mas, ó, vou apagar tudo do quadro, eu quero que vocês anotem o que eu vou passar aqui agora. Anota assim, ó, 20% é um exemplo, tá? Ao bimestre com capitalização mensal. Aí você vai puxar uma seta aqui e você vai colocar assim, ó, esse daqui é o período e esse daqui, ele é o quê? Capitalização, ok? Isso daqui, quando o período é diferente da taxa de capitalização, essa taxa ela é chamada de taxa nominal. Tá bom? Então, anota esse primeiro ponto aqui. Agora, você vai anotar assim, ó, coloca aqui 10% ao mês com capitalização mensal. E aí, você coloca a mesma coisa, ó, escreve, esse daqui, ele é o período, e esse daqui, ele é o quê? É a capitalização. Quando a capitalização, pessoal, ela é igual ao período, essa taxa aqui, ela é chamada de taxa efetiva. E lembra que eu falei para você, para passar de taxa nominal para efetiva, é só eu dividir. Né? Como que eu passaria essa taxa de 20% aqui
ao bimestre com capitalização mensal, que é uma taxa nominal, para uma taxa efetiva. Eu só ia ter que dividir os 20% aqui por 2. Por que por 2? Porque é o bimestre, 2 meses, então eu quero para mês, é por isso que eu teria 10. Então, ó, quando eu faço a divisão, eu chego em 10% ao mês com capitalização mensal, tá bom? Então, agora você anota aqui quando a gente fala de taxa equivalente. Você vai colocar assim, ó, 10% ao mês com capitalização mensal é igual a mesma coisa que eu falar, 21% ao bimestre com capitalização bimestral. Isso daqui, ó, é chamado de taxa equivalente, tá bom? Então, a taxa equivalente. Então, uma equivale à outra. Capitalizar mensal, com um período de capitalização mensal de 10% é a mesma coisa que falar 21% ao bimestre. Porque, ó, pensa assim, tem um capital de R$100. 10% em cima desse capital, no mês seguinte ele iria para 110. Se você colocar mais 10% em cima desse capital, no mês seguinte ele iria para quantos? Para 121. Então, de 100 para 121 foi quantos? Foi 21%. Então, ó, 10% capitalizado mês a mês, em 2 meses, ele é a mesma coisa que falar 21% ao bimestre. Por isso que é a taxa equivalente, tá bom? Então, anota esses pontos aqui para você não confundir. E aí tá o resuminho geral pra gente, tá bom? Aguardo vocês lá na próxima aula. Pessoal, tchau, tchau.